você que curte histórias de terror, acredita em rituais, bruxas, magia negra, pacto com o demônio, assista esse vídeo até o final e descubra o que rolou nessa casa aqui. É uma casa de uma bruxa. Eu sou o Eric. Eu sou o Juninho. Na câmera tem o nosso brother Rodolfo. Salve, galera. Somos a equipe Catacumbas. História de terror. É nóis. E aí, galera, suave? Já estamos aqui na casa da bruxa aqui, vamos mostrar o lugar e contar a história pra vocês aí. Isso aí. Mas como vocês podem ver, ó, aqui não tem nem teto mais, ó. É tudo estourado. E pelo jeito, assim, essa mulher, ela era meio bem divina, né? Ó, a casa é bem grande. Como vocês podem ver aqui, ó, tem várias pichações, pentagrama. Você é louco, mano, você é louco. Até arrepio o braço aqui, cara. O lugar é estranho. E a casa é grande, mano, é grande. E, ó, tem vários pentagramas, bagulhos do lado. Vamos dando uma volta aqui nos cômodos da casa e contando a história. Então, essa mulher, ela morava aqui e o marido dela estava com câncer e tal, acabou morrendo. E quando ele morreu e tal, e o sonho dos dois era ter um filho. Então, ó, só que ela não podia, por um problema que ela tinha, né, ela tinha um problema no útero. Então era infértil. Ela não era fértil, então ela não poderia ter filho. E como o marido dela estava com câncer e tal, ele acabou morrendo. E ó, tem mais pentagrama aqui, ó, mais fichação aqui e tal. Mas como na história aí, eles queriam muito ter um filho. Aí o cara acabou morrendo, né? E um tempo depois, do nada assim, ela apareceu grávida, né? Apareceu, como o pessoal diz, buchuda, né? E imagina, que estranho, a mulher tem problema no útero, ela não pode ter filho. E do nada aparece grávida. É muito esquisito. É estranho pra caramba. Os moradores aqui começaram a falar que, tipo, em parte, alguns tinham falado que ela estava pulando a cerca com outro carro. Aí o marido dela tinha morrido, então, mesmo se ela tivesse, não ia fazer mal nenhum. E não tem como, né? Se a pessoa é infértil, como é que ela pode ter filho, né? E outra, o restante do pessoal, né? Falou, mas se ela é infértil, mesmo se ela tivesse tendo relações, ela não conseguiria ter filhos. Né? Isso, exato, não ia ter filhos. Aí, suave. Passou o tempo, nasceu a criança. Só que o problema é que nasceu um molequinho, né? Um menininho. E esse menino, ele nasceu com um problema. Aí ele nasceu com uma deficiência, né? Tinha uma deficiência aí e tal. E uns 2 anos depois, mais ou menos, ele acabou morrendo. E nesse período em que ela apareceu grávida, e mais uns 2, 3 anos pra frente, depois que o menino morreu, algumas crianças sumiram aqui na região. Aqui tava sumindo criança. Sempre todo ano assim sumia, né? Aí Tem um colchão, parece que tinha gente aqui. Tem uns barulhos aqui. Aí, nossa, tá dando até eco, meu. A casa é muito grande, né? Tem uns armários aqui e tal. A casa é bem grande. Vocês podem ver que é uma casa de alto padrão, né? Então, e daí, né? Uns 2, 3 anos depois que o menino morreu lá, o filho dela, ainda tava sumindo umas crianças, tava desaparecendo. E os moradores até estavam desconfiando da mulher. Aí ela pegou, num dia aí, ela chegou e falou pra todo mundo, ela saiu gritando na rua que ela tava matando as crianças, porque ela tinha feito um pacto com o diabo, ela tinha feito um pacto com o demônio, pra ela engravidar. E sabe-se lá o porquê, né, mano? Às vezes ela pode ter surtado, né? Ninguém sabe por que ela fez isso. E ela só tinha falado que ela tinha feito um pacto e que ela matava sempre. Era ela que estava matando as crianças e que ela matava em, como pode dizer, tipo... Em sacrifício? Sacrifício, eu ia falar outra coisa, mas é isso mesmo. Ela matava as crianças em sacrifício ao demônio. Porque, por exemplo, ele deu a criança. Ele deu ela com deficiência. A criança morreu 2 anos depois? Sim. Mas ele tinha feito para ela, então ela tinha que cumprir a parte dela, né? No caso, ela teria que matar as crianças todo ano. Então. Como assim, né?
Ela ganhou uma vida, então ela precisava dar uma outra vida. Em troca, exato. Aí, ela contou, né, pro pessoal, tal, pros moradores e tudo mais. E o pessoal, tipo, ficou todo mundo assustado. Os caras não sabiam se chamava a polícia, se pegava ela e matava a mulher na paulada. Porque você não sabe o que é na cabeça. O cara, depois que ficou sabendo disso aí, queria fazer um lixamento com ela, né? Queria lixar ela e tal. Porque, pô, sumir criança assim, aí tipo, a mulher do nada pega essa correndo e fala que foi ela que matou. Exato. Todo mundo ia ficar louco, né? Principalmente. Quer entrar aqui, né? Quem tem filho sabe como é que é, né? Não, você é louco. Aí o pessoal tudo com medo e tal, dela também fazer alguma coisa, querendo fazer, porque ela matou a criança, mas com medo de, como ela tinha feito um ritual, uma magia negra aí, com o diabo e tudo mais, também tava com medo de mexer com ela e acontecer alguma coisa por causa do, tipo, ela fazia, por exemplo, o ritual o demônio, né? Os caras na cabeça deles. O demônio, ela tá com o demônio, ela tá fazendo ritual com o demônio, então se eu matar ela, eu tô tirando quem tá dando as vidas pro demônio. Então vai que ele faz alguma coisa com a gente. Então, todo mundo tinha muito medo, né? Aí é pra ter mesmo. Também, né, mano? A história é feia, mano. Pelo amor de Deus. A história é ruim, né? A casa a mulher é mata criança aí, né? Isso é louco. Aí, né? Depois, assim, pouco tempo depois, mano, a mulher pegou e sumiu, velho. Ninguém mais via a mulher aqui. Desapareceu, né? Desapareceu, mano. Desapareceu, O pessoal tinha medo de entrar na casa, o pessoal tinha medo até de passar na rua aqui, de mencionar a história dela. O pessoal tinha medo, porque do nada ela sumiu. Aí, como ela tinha revelado, né? Ela tinha matado, ela tinha feito todas essas coisas. Tinha feito. Aí o que os moradores falaram? Como ela contou e ela parou de matar as crianças, depois que ela contou, tipo. Mas ela não aguentou o peso na consciência, né? Por isso que ela falou. Aí os caras tava tendo duas suposições. Ou uma, que você falou, Rodolfo, ela ficou muito peso na consciência, se matou, tá ligado? Ou tem pessoas da rua que falam que, tipo, ela parou de fazer o sacrifício e o demônio levou ela. Pode ser também, né? Ela parou de dar as vidas que ela precisava, então o demônio levou a dela. Bom, que geralmente é meio limitado assim, né, mano? Sei lá, quando acontece algum impacto, ele dá um tempo pra você e depois ele te leva, né? Lógico. Bom, tem que pagar. Assim, todas as histórias assim que tem impacto, assim, normalmente acontece isso, né, mano? Ele primeiro, ele faz o que a pessoa quer, mas ele também quer algo em troca, né? Lógico. Exato. Tem um preço, né? Tem um preço. Ela queria muito, tem um preço, nada de graça. Ela queria muito filho, ele deu filho. Mas qual que foi o problema? Ele deu um filho com deficiência pra ela. 2 anos depois o menino morreu. Então, pô, todo ano ela tá tirando uma vida inocente por causa de. Ela podia, sei lá, ter adotado uma criança que ela queria, não ter feito um negócio desse. Como ela era bem de vida, né? Ela era bem de vida, olha o tamanho dessa casa, é enorme essa casa aqui. Porque ela queria uma do sangue dela, né? Ela queria do próprio sangue, né? Mas. História sinistra, hein? Lugar sinistro, energia ruim. Demais. Horrível energia. Tipo, dá uma gravada aqui, mano. Olha o tamanho do terreno da mulher. Grande, mano. Grande. Pega acho que essa não vai pegar. É enorme, velho. Olha. Mano, é muito grande, velho. É enorme o terreno, mano. Bem grande o local aqui. Muita grama, os caralho todo aqui, mano. Bom, galera. Nós achou que ia ter alguma coisa aqui na casa, né? Não tinha conseguido gravar, mas eu acho que não vai ter nada aqui não. A gente veio aqui na intenção de tentar trazer alguma coisa pra vocês, né? Mas como ela tinha feito pacto com o demônio, pode ser que tipo, ele estava vinculado diretamente com ela, né? E não com a casa. Então quando ela saiu daqui, ou ele deu um sumiço nela, ela se matou, sei lá. Ele foi junto, então. Eu acho que, sei lá, mano. É por isso que a casa tá aqui tanto tempo, né? Tá tanto tempo aqui e tal. Por causa da história, ninguém resolve comprar ou reformar a casa pra mim. Não tem medo de entrar, reformar e o caralho todo, então. Eu acho que o vídeo é esse, né? Espero que vocês tenham gostado. A história é tenebrosa, o lugar é horrível, mano. Tô todo arrepiado. Ó, esqueci de fazer uma coisa, esqueci de mostrar o horário pra vocês, ó. É 00:55. Peraí. Só ver se tá focou? Focou. Acho que focou, né? Clique em cima ali. Pera, não, aqui, ó. Aí, galera. Ó, 00:55 da manhã. E
E é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar o like, curtir o vídeo. E toda semana estamos trazendo vídeos novos. Clica aí no sininho para você receber a atualização dos vídeos nossos, porque semana que vem vai ter vídeo novo, hein? A gente sempre está trazendo vídeos aí, galera. Tanto de histórias assim, como de lugares, né? Lugares assombrados. Não dá pra vir toda semana gravar em lugares assim, mas faz as historinhas também. Se vocês tiverem algum relato tenebroso aí, manda pra nós. O nosso e-mail tá na descrição aí, ó, tá aí na descrição. Se você curte histórias de terror, todas essas coisas, cara, esse é o canal. Esse é o canal certo pra você, hein? Tô esperando você no próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Falou.